Boa tarde a todas. Espero que vocês estejam bem, né? Para quem não lembra de mim, eu sou a Vanessa. E, na nossa conversa anterior, a gente falou um pouquinho sobre a importância da educação dos filhos, né? O papel da escola nessa educação. E hoje, para concluir esse nosso tema, a gente vai falar sobre a importância da família na educação institucional dos filhos, né? E aí, relembrando alguns conceitos, algumas ideias que a gente já viu anteriormente, a gente sabe, que esse processo de aprendizagem, de educação, ele é um processo que vai, desde quando o bebezinho nasce até a idade adulta e até a velhice, porque a gente está a todo momento aprendendo, trocando experiências, compartilhando conhecimentos, São, nos diversos espaços de convivência que a gente vai adquirindo o nosso saber. Mais especificamente no âmbito escolar, na escola, como que a família pode, conduzir essa criança, esse jovem, esse adolescente, para uma boa escolarização, E começando pelos pequenininhos, pelas crianças, a gente sabe, que as crianças, elas passam por diversas fases de adaptação, vão se desenvolvendo de forma integral ao longo da vida. E a educação é exatamente esse processo de desenvolvimento que vai permeando todos os meios que a criança vive. Então, essa educação, ela não ocorre somente na escola, mas também no âmbito familiar, que é, o primeiro espaço ali de troca, de aprendizagem daquele indivíduo. Então, a gente vem trazendo a importância da família e da escola. As duas, essas duas instituições devem andar de mãos dadas para promover, uma educação de qualidade. E quando a família, ela acompanha o filho, consegue alinhar uma rotina, prestar atenção nas atividades que estão sendo passadas para casa, como, que essa criança está se desenvolvendo na escola, tanto em questão, do conhecimento acadêmico, quanto em outros conhecimentos, em questão de atitudes, de valores, de comportamento. Porque se a família deixa, nas mãos da escola todo esse acompanhamento, toda essa educação, sempre vai ficar faltando uma parte de fora, porque a criança, ela vai para a escola e ela vem trazendo para casa o que ela aprendeu lá. E se não tiver, esse retorno, essa pergunta de como foi na escola, o que você aprendeu, o que você, com quem você conversou, quem são seus amigos, Essa participação do familiar, daquele que está, ali cuidando daquela criança, daquele jovem, Então, é importante tanto a escola quanto a família se respeitarem mutuamente, As duas devem se respeitar, tornando-se parceiras e responsáveis pela educação. Mas, afinal de contas, o que vem ser a família? A família é o espaço sociocultural cotidiano histórico no processo de socialização. Se relaciona com as instituições de ensino, tornando-se o berço de atitudes, mudanças ou estagnação da realidade, na qual a sociedade se insere, pois é dela que partem os sujeitos sociais que vão manter ou vão mudar a realidade que estão inseridos. E o que isso significa?
manter a realidade ou mudar a realidade. Então, assim, dependendo de como essa criança ela é desenvolvida, em qual ambiente ela está inserida, ou ela vai mudar o espaço em que ela está, né? Vai identificar um problema e vai querer mudar, vai querer melhorar aquele ambiente, ou vai simplesmente reproduzir aquilo que ela vive, ou seja, não vai mudar nada, vai continuar na mesma situação. E para que essa criança, esse indivíduo, né, esse aluno, ele tenha consciência dos problemas que ocorrem na sociedade a qual ele vive, ele precisa o quê? Ele precisa do estímulo tanto da escola quanto da família. Por isso que é importante a família nesse ambiente escolar, estar sempre presente nas reuniões escolares, estar sempre presente nas atividades dessa criança. Como assim nas atividades? Será que os pais devem fazer as atividades para os filhos? Não, mas estar junto, porque a escola normalmente passa projetos para casa, atividades que englobam a comunidade escolar, que necessita da participação dos pais, dos tios, de todo ali, os parentes, quem engloba esse seio familiar. Então, às vezes, o familiar pode achar o quê? Que é dever da escola, mas o dever total, completo de educar essa criança. Então, muitas vezes os pais reclamam, achando que a escola não está educando adequadamente. E em outras vezes, a escola acha que a família não está tão inserida assim na vida desse aluno. Então fica um jogo de empurra, A escola acha que a família tem que se dedicar mais. E a família acha que a escola tem que se dedicar mais. Mas a verdade é que ambas precisam ser responsáveis por essa educação. Ambas precisam caminhar juntas. Então, somente quando a família e a escola estiverem de mãos dadas, pensando juntas, caminhando juntas, é que elas vão poder, dar essa educação de qualidade para esse aluno que vai se transformar num cidadão, num indivíduo com direitos, com deveres e que vai atuar na sociedade. Então a gente precisa pensar que o aluno, ele está aluno, mas daqui a alguns anos ele vai ser um sujeito, Ele já é um sujeito histórico, social, construído nessa sociedade, mas ele vai se desenvolvendo ao longo dos anos para, agir nessa sociedade. Então, o futuro da sociedade depende do presente que nós estamos construindo neste momento. Por isso, a importância dessa família. Então, deixando mais claro sobre o papel da família, a gente percebe que a família é o principal espaço de referência, de proteção, de socialização dos indivíduos, independente da forma como se apresenta na sociedade, porque a gente sabe que a gente tem, diversos tipos de família. E essa família, ela vai exercer uma grande força na formação dos valores culturais, dos valores éticos, morais e espirituais que vão sendo transmitidos de geração em geração. E esses valores, eles vão ser, perpetuados, eles vão ser reproduzidos na escola, no ambiente escolar em que esse indivíduo está inserido. Então, esses valores que são vivenciados no âmbito familiar, eles vão contribuir para a formação do caráter da criança, para a sua socialização e, consequentemente, para o seu aprendizado na escola. Então,
eles vão sendo, né, transmitidos na escola, no espaço em que o aluno está, né, a maior parte do tempo ali convivendo com seus colegas, também indivíduos, e que trazem valores, trazem culturas, né, trazem educações éticas e morais diferenciadas. E o que a gente tem observado, como eu falei no começo, é que a família está deixando para a escola a responsabilidade da educação das crianças e não está havendo então uma integração entre esses dois sistemas, né, que concernem as tarefas relativas ao aprendizado das crianças. Então, para que a criança ela tenha uma educação integral, ela precisa tanto do conhecimento acadêmico quanto do conhecimento ético, né, da educação ética, moral, a questão da estética, a questão da cultura, a questão da socialização. Então, a família precisa caminhar ao lado da escola. Então, uma vai contribuir para o conhecimento acadêmico, que são as questões de saber a língua portuguesa, saber a matemática, a geografia, a ciência, o idioma como o inglês, né? Saber sobre a história, sobre o ensino religioso, sobre as artes. Então, cabe à escola desenvolver esse lado acadêmico do aluno e cabe à família desenvolver os outros valores. Mas isso não significa que na escola a gente não vai encontrar os valores morais e éticos e que na família a gente não vai encontrar, né, esse conhecimento acadêmico. Porque quando a criança, quando o aluno leva esse conhecimento acadêmico para casa, em forma de atividade, de projeto, de trabalho, a família precisa estar integrada, precisa participar desse momento do aluno, né, do seu filho. E, ao mesmo tempo, a escola também precisa enfatizar o conhecimento e a educação que foi trazida de casa, que foi ensinada pelos familiares, questões como comportamento, como valores, como culturas. Então, ambas precisam estar integradas, elas não podem caminhar sozinhas quando a gente pensa numa educação integral. Então, né, finalizando, concluindo aqui o nosso encontro, o nosso bate-papo, que é sempre muito bom, muito rico, a gente aprende, né, com os comentários, com os exemplos de cada um, que a gente possa pensar, né, qual tem sido o nosso papel como familiar na educação do meu filho, na educação do meu neto, na educação, né, do meu familiar que está ainda como aluno? Será que eu tenho contribuído para a sua formação integral? Será que eu tenho prestado atenção nas suas atividades escolares, na rotina que ele tem, na disciplina que ele precisa ter para estudar, para fazer as atividades e ao mesmo tempo pensar na cultura, pensar nos valores, pensar no comportamento, como esse aluno tem se comportado, como ele tem agido com os colegas, com os professores, a questão do respeito, da justiça, da amizade, né? Então, que esse seja um momento para a gente pensar qual tem sido o nosso papel e em que a gente pode melhorar para que o nosso aluno, para que a nossa criança possa se desenvolver integralmente. Então, eu espero que todos tenham gostado desse bate-papo, que a gente possa conversar mais um pouquinho daqui a pouco e fiquem todos com Deus, né? Até a próxima. Tchauzinho.